respeito de linguística de corpos. Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso. Eu fiz agora, né, meu mestrado, terminei no final do ano passado, na área de linguística aplicada, mas puxando mais para os estudos de tradução. E eu usei a linguística de corpos como metodologia apenas para o meu trabalho. A linguística de corpos é uma área muito grande, você pode trabalhar nela desde a área da parte, né, de criação de programas, para facilitar de software, para poder analisar, né, a linguagem, ou como eu, que eu utilizei, né, me aproveito do que está sendo desenvolvido para minha pesquisa na área de tradução, mas ela pode ser usada em qualquer área da linguagem. E o que eu achei muito interessante da linguística de corpos é que ela mexe com a linguagem em uso. Você vai pegar o que está sendo usado. Então ela, no caso da minha pesquisa, ela eliminou um pouco da subjetividade, né, da pesquisa do tradutor, de eu escolher quais eram os termos ou quais eram, no meu caso eu trabalhei com referências culturais, né, quais eram as referências culturais que eu ia analisar. Então o texto fala pra gente, ele não precisa que eu vá lá no texto escolher o que eu quero, entendeu? Então foi muito interessante, eu achei dessa parte, né, que, né, o texto que fala com a gente, né, através da linguística de corpos. E uma outra coisa, todo mundo fica muito assustado, a linguística de corpos, nossa, é uma coisa assim de outro mundo, tem que ser muito cabeça, tem que saber mexer com computação. E não, eu não tinha experiência nenhuma na área de computação, eu sabia mexer com programas, né, como Word, como Excel, e olhe lá, entendeu? Só para fazer alguns gráficos. Então, o que eu achei muito interessante da linguística de corpos é que ela permite que você, como pesquisador iniciante, você possa entrar na linguística de corpos, começar a mexer, e nem como eu não cheguei a usar, entendeu, todos os recursos da linguística de corpos, muito pelo contrário, foi uma parte muito pequena na linguística de corpos que eu usei no meu projeto, mas isso já me permitiu, por exemplo, analisar 588 resultados tradutórios para minha pesquisa, que manualmente eu nunca poderia ter feito, né? Humanamente impossível. Impossível, né? Então eu acho que essa é a grande vantagem, né, da linguística de corpos, e aí a sua pesquisa sempre fica uma coisa que pode ser mais geral, menos, né, que você pode começar a poder mais fazer dados, né? mais dados, poder fazer umas inferências, né, mais gerais, né? Bacana. E em termos de pesquisa, principalmente, vamos falar do nosso contexto brasileiro, que você vê essa evolução do que se tinha há alguns anos, você pode até datar mais ou menos o que você conhece, para hoje, em termos de... E quais as perspectivas para isso futuramente também? A linguística de corpos, ela tem uma maior força hoje em dia na Europa. Tá? Os Estados Unidos relutou um pouco em começar com a linguística de corpos. Hoje em dia eles também já estão evoluindo bastante, tem muita pesquisa nessa área. Então os grandes centros, eu diria que seria a Europa, né? Principalmente a Inglaterra, eles têm muita coisa, e os Estados Unidos também agora, né, tem produzido muita coisa. Eu estou falando mais na minha área de tradução, né, que são os programas que eu conheço. Se bem que alguns dos que eu mexi podem servir para todas as áreas, né, não é específico de tradução. Mas o que eu tenho visto é que a linguística de corpos no Brasil, ela começou assim, isolada, por exemplo, tem centros no Nordeste, tem algumas pessoas que mexem no Nordeste. Talvez no Brasil hoje em dia a área mais desenvolvida na linguística de corpos seja o Sudeste, São Paulo, que estão trabalhando, mas eu vejo pipocar em vários. A gente tem em Belo Horizonte, a Universidade Federal de Minas Gerais, México, a linguística de corpos, e eu aqui na UNB fui a primeira a mexer, né? Mas enfim, com a ajuda das pessoas de São Paulo, mas o que eu acho que eu vejo na comunidade que mexe com linguística de corpos é essa tentativa de integração do que está sendo produzido no Brasil inteiro.
Então, há uma preocupação, né, do grupo que mexe com linguística de corpos no Brasil, da gente justamente mapear as pessoas que estão trabalhando para que a gente possa, né, se unir, trocar experiências, porque é uma área linguística de corpos ainda que, enfim, muito já foi feito. Tem hoje em dia programas muito bons para a gente mexer com a linguagem, mas a gente ainda precisa desenvolver e a gente precisa dos usuários desses programas para que possam dar retorno, para que daí se evolua, né, o que está se fazendo na linguística de corpos. Então, uma das grandes preocupações no último congresso que teve de linguística de corpos, que foi na Universidade de São Carlos em 2005, é de que a gente mapeasse, né, de que os trabalhos que são feitos com a linguística de corpos viessem com algum tipo de informação nesse sentido, de que baseado em corpos, dirigidos por corpos, para que a gente pudesse então fazer esse mapeamento, né, que eu acho que é muito importante, porque quando a gente trabalha sozinho, a coisa fica, enfim, mais difícil do que quando a gente trabalha em conjunto, né? Com certeza. Então, e vai ter agora em São Paulo então, um novo congresso de linguística de corpos que está sendo organizado pela USP, né, e vai se realizar no dia 6 e 7 de setembro. Então, quem gosta da área, quem se interessa, é uma boa oportunidade para ver o que está sendo feito no Brasil, o que já foi feito, né? Por exemplo, a linguística de corpos foi muito usada para se montar o Museu da Língua Portuguesa em São Paulo. Então, ela teve muita utilidade. A linguística de corpos, no Congresso de 2005 foi apresentado, né, trabalhos nessa área, né? Então, eu acho que é isso que a gente precisa, e as pessoas verem que não é nenhum bicho de sete cabeças. A linguística de corpos é muito interessante, ela permite uma pesquisa muito boa, muito ampla. Uma metodologia. E pode ser usada como uma metodologia ou pode ser, por exemplo, a gente tem na área de linguística de corpos um dos grandes, né, do Brasil que mexe, o Tony Berber Sardinha, da PUC de São Paulo. Ele está desenvolvendo um programa para detectar metáforas dentro de um texto. Claro que nunca será 100%, porque metáfora é uma coisa muito subjetiva, né? Mas só essa possibilidade de ser um candidato para metáfora já vai possibilitar muitas pesquisas, né? Então, é muito interessante. Eu sou fascinada por essa área, porque eu acho que tem muita coisa ainda para se mexer, para se estudar, se aproveitar da linguística de corpos para as pesquisas poderem crescer nessa área da linguística aplicada. E o mais interessante é porque ela permeia em todas as áreas, né? Ela não está limitada. Não, ela não está limitada, quer dizer, eu mexo com a tradução, eu mexo com corpos paralelos, mas você tem corpos só de uma língua, você tem corpos que se chama corpos comparáveis, em que você monta corpos em uma língua de textos originais e em outra língua de textos originais, e você pode comparar, entendeu? Utilizando, por exemplo, textos que são parecidos, que têm o mesmo gênero, e a partir daí você pode fazer inferências muito interessantes sobre as duas línguas, sobre a correlação dessas línguas, né? Então, ela funciona para todas as áreas, para montagem de material didático, até existem pesquisas que utilizam a linguística de corpos e o corpus para montar sistemas de avaliação de alunos, que é uma coisa muito difícil, muito subjetiva, uma avaliação de uma redação, como é que você, entendeu, avalia. Então, ela engloba desde a área, né, de ensino propriamente, como na área da teoria, né? Ela é muito interessante, ela realmente dá para muita coisa. Maravilha. É só ter um pouco de criatividade que eu acho que dá para usar a linguística de corpos. E é isso, para finalizar, eu queria que você deixasse para a gente um contato, que de repente as pessoas possam querer para falar com você diretamente, né? Já que você está tão expressiva aqui, principalmente, né, aqui em Brasília, mas que possa ter a possibilidade de troca com outras pessoas. Eu vou deixar meu e-mail, que eu acho que é o melhor jeito. Meu e-mail é app.costa@gmail.com. Tá? Muito obrigada.